ficar de pé, como é que é? Trava o abdômen, levanta. Vamos, Roberto. Anda, trava o abdômen, levanta. Vamos, seca o abdômen. Respira. Aqui a gente cuida do espírito, da alma e do corpo, né, doutora Cleia? Espírito, alma e corpo. Então a gente dá uma treinada aqui. Feche seus olhos. Não está dando microfonia por causa disso, não. Senhor amado, Deus eterno, nós te agradecemos, nós te adoramos, nós te louvamos. Obrigada, Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Pai querido, amado, nós te exaltamos, Senhor, nessa noite. Pai, obrigada porque o Senhor nos trouxe cá. Obrigada, Pai, a tua presença, Pai, é palpável no nosso... Porque muitas vezes fazemos planos, mas o Senhor determina os passos que nós temos que viver. Deus, eu quero clamar a Ti, se manifesta, Pai. Confirma a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Confirma o Teu querer nessa noite para as nossas vidas, especialmente para o ano de 2026. Tua presença, Pai, possa ser, Pai, algo forte em nossas vidas. Algo que nós, Senhor, sentimos, ó Pai, supridos, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor, e que o Teu rema esteja entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Eu queria que equilibrasse o som aqui para mim. O outro microfone não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Queridos, ontem, a gente estava na confraternização da igreja, inclusive foi muito bom, quem estava lá pode dar um amém. Comemos tanto que eu quase fui embora rolando de lá, quase. E o que acontece? Quando eu estava ali, esses dias eu estava orando, pedindo uma palavra a Deus para 2026, que todo final de ano nós pedimos a Deus uma palavra para o próximo ano. Nós pedimos a Deus o que quer dizer a palavra para o próximo ano. É como se fosse algo que Deus fosse firmar em nossas vidas no próximo ano. Algo que nós viveríamos no próximo ano. E Deus me deu a palavra favor de Deus. E quando ele falou favor de Deus, eu fiquei pensando, meio jargão isso. Mas na hora que eu comecei a falar isso, ontem no evento, Deus começou de uma maneira que eu senti no meu corpo a confirmação dessa palavra. Quando foi ontem à noite, eu conversando com o pastor, quem vai pregar, mãe? Você prega, não sei o quê. Eu falei, pois é, eu estou com essa palavra, é você vai pregar? Não sei o que. Ele, Sandra, então, libera essa palavra. Bom, mas antes de eu começar a pregação em si, eu queria compartilhar um fato simples, que esses dias eu escutei. Muitas vezes nós não conhecemos algumas coisas, não nos aprofundamos. Gente, eu gostaria que o meu microfone ficasse num nível só e parasse essa variação, pelo amor de Deus. Tá. E aí o que acontece? Muitas vezes... Alô, alô? E aí o que acontece? Eu estava conversando com um assessor meu e ele estava me contando que ele passou um tempo em Roraima, na Força Nacional, lá na tribo dos índios e tal. E ele estava contando um fato. Qual fato? Ele falando
que toda vez que eles iam abrir a água para tomar água lá na aldeia, os índiozinhos ali perto ficavam assim, sede, sede. Aí ele pegava e dava uma água para eles tomarem. E aí, quando vem um índio mais velho, quando o índio mais velho se aproxima, o que o índio mais novo está comendo ou bebendo, ele entrega para o mais velho. E aí o mais velho tomou a água e ficava, veneno, e jogava no chão. Veneno, veneno, e saía gritando e jogava no chão. Aí eu falei, Gama, mas por que eles faziam isso? Por que isso? Porque eles só estavam acostumados a tomar água do rio, a água suja. E eles não conseguiam identificar uma água limpa. E por que eu trouxe isso? Porque muitas vezes nós recebemos uma palavra e nós achamos que ela é comum, porque nós não entendemos o poder que ela carrega. Enquanto hoje à tarde eu estava preparando, me veio tão claro isso. Nossa, quantas palavras passam pela nossa vida, a gente não recebe o rema. O que é o rema, gente? O rema é a palavra viva. O que é a palavra viva? É quando a gente recebe uma palavra profética e a gente fica com aquilo e fala, é isso da minha vida. E de fato aquilo acontece, porque é a palavra viva fazendo parte daquele contexto. E porque eu fiquei um pouco brigando com o favor de Deus, porque por muitas vezes eu escutei palavras sobre o favor de Deus. E por muitas vezes nós escutamos e achamos tão comum que nós desprezamos o poder que existe nas Escrituras. Porque nós nos acostumamos com aquilo que nós escutamos. E aquelas pessoas, aqueles índios eram acostumados com água poluída, porque não tiveram a oportunidade de experimentar uma água limpa. E a gente torna comum aquilo que não pode ser tornado comum. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? E aí eu falei, eu com essa palavra a favor, eu falei, eu vou estudar. Eu vou estudar por quê? Por que é favor? O que Deus quer de nós com isso? O que vai exigir da gente? O que é o favor de Deus? E aí eu vou começar dividindo alguns versículos com vocês. E eu peço em nome de Jesus que você esteja bem atento, que o seu coração esteja aberto, que vocês não estejam nem me vendo aqui. Que vocês recebam no coração. Vamos lá. Salmo 23, 6 diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia de Deus seguirão quantos dias, gente? Quantos dias? Todos. E aqui diz que habitarei na casa de quem? Por quanto tempo? Sempre, ou por longos dias. Cada Bíblia tem uma versão. Salmo 51, 12 diz assim, pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. A Bíblia descreve o favor de Deus como uma bênção, sabe como, gente? Vitalícia. Uma bênção para sempre. A Bíblia diz que a bênção, o favor de Deus é como uma bênção vitalícia e é para todos os dias da nossa vida. Gente, se conecta muito com o que eu vou falar. Porque depois que eu preparei essa palavra, eu fiquei lendo, eu fiquei ruminando, eu fiquei pensando na minha vida, eu fiquei me enquadrando nessa palavra. O texto que nós lemos fala de bondade, não foi isso, gente? Certamente que há misericórdia. A palavra fala bondade. O que é a bondade? Receber o bem sem ser merecedor de receber. Alguém é bom com você, Camila, sem você merecer.
Você recebeu o quê? A bondade. Bondade é o quê, gente? É um atributo de Deus. Então, quem tem o favor de Deus, presta atenção aqui. Quem tem o favor, Manu, presta atenção, não perde um segundo. Quem tem o favor de Deus, ele se torna alvo da bondade de Deus. Sem que o doador, no caso Deus, tenha que receber recompensa por isso. A Bíblia fala, aí vamos lá, certamente que a bondade, ou seja, receber coisas boas sem a gente merecer, vindo de um pai bom, que não recebe nada por nos dar essa bondade, nós nos tornamos alvos da bondade de Deus. Aí depois fala de misericórdia. O que é misericórdia? Porque a gente não adianta a gente ficar decorando o versículo, repetindo, pastor Tony, sem entender o poder do versículo. Misericórdia é você não receber a recompensa pelo seu erro. É quando nós erramos, mas devido à compaixão de Deus, a misericórdia dele, a gente não recebe a recompensa pelo nosso erro. E aí no Salmo 30, verso 5, diz assim que mesmo que o choro dure uma noite, a alegria vem quando? Sabe o que isso quer dizer, gente? Que o tempo de sofrimento que nós vivemos na nossa vida não se compara ao tempo, à durabilidade do favor e restauração de Deus. Vocês entendem que muitas vezes nós precisamos da misericórdia porque nós falhamos. E quando nós falhamos, o que acontece? Muitas vezes nós recebemos a recompensa, não a recompensa daquela falha, mas passamos um momento de luta. E aquele momento de luta nos traz tristeza, nos traz choro. E aí a Bíblia fala, olha, esse momento seu de tristeza não vai se comparar ao tempo de restauração e alegria que eu vou trazer no seu coração. Entendam que tudo isso envolve o quê? Aquele que vive o favor de Deus. O favor de Deus também é descrito como escudo de proteção, como a gente leu em Salmo 5,12, diz que o Senhor abençoa o justo, o teu favor protege como um escudo. Então, o favor de Deus também é um escudo de proteção. Ou seja, quando nós temos o favor de Deus, nós estaremos cercados por coisas boas todos os dias da nossa vida, protegido. E quando nós errarmos, ainda haverá restauração. Isso é o favor de Deus, é receber algo de Deus de graça. Deus não tem obrigação de nos dar mais nada, mas Ele faz. Sem que nós sejamos merecedores de receber. É ser surpreendido positivamente, recebendo bem, independente do lugar, da situação que nós estamos vivendo. E aí, queridos, a Bíblia descreve o caminho para a gente alcançar tudo isso. Existe um caminho para alcançar tudo isso. E é buscado através da humildade, repitam comigo, humildade, obediência e fé. Vamos repetir? Humildade, obediência e fé. Nesse Salmo 23:6 que eu li, diz que haverá bondade e misericórdia. Não é isso? Mas para quem? O que o versículo fala? Para quem habitar todos os dias na casa do Senhor. Gente, haverá bondade e misericórdia, não é para quem faz o que quer, da forma que quer, onde quiser, toma as decisões que quer, completamente solto. Eu acho melhor isso aqui. Eu acho melhor esse caminho. Não! Nós temos que estar habitando neste local que tenha o momento da presença. Gente, olha só, parem para pensar. Nós passamos a semana toda, todos os dias, fazendo o que nós queremos, andamos por onde nós queremos, fazendo tudo. E aí, sogrinha, pequeno tempo que nós temos para estar escutando sobre o Senhor, crescendo sobre o Senhor, sabe, recebendo, nós negociamos. Nós abrimos mão.
Nós permitimos outras coisas entrar. E aí depois, sabe o que acontece? Nós queremos sim receber a bondade e a misericórdia de Deus. Nós queremos, Ana, estar no favor de Deus. No Salmo 5,12, que é o que a gente leu também, fala que é escudo de proteção sobre quem, gente? Sobre o justo. Não é sobre o ímpio. Por que que não é sobre o ímpio? E é sobre o justo? Porque Deus não habita onde está o pecado. Deus, Ele perdoa o pecado, Ele nos restaura do pecado, Ele não nos trata conforme o nosso pecado, Ele tem amor e resgate para as nossas vidas, mas Ele entra naquele ambiente para te tirar, e não para estar com você. Porque há pessoas que pensam que podem negociar. Não, eu vou continuar no pecado porque Deus vai estar aqui comigo. Não, Deus, Ele tem uma missão, é te tirar de lá, não estar lá com você. A gente precisa compreender e entender mais o que é a palavra de Deus. A gente precisa ir mais longe, mais profundo na palavra de Deus. Por quê, gente? Porque nós muitas vezes nos deparamos com situações na nossa vida que a gente fala, por que eu estou vivendo isso? Não é justo. Eu sou uma pessoa boa, eu sou trabalhadora, eu sou um bom pai, eu pago minhas contas, mas eu estou vivendo isso. E você não entende que existe um lugar para o favor de Deus. E dentre vários exemplos que a Bíblia fala de homens que viveram o favor de Deus, eu quero falar de um homem que vivia cercado de cuidados de Deus, porque ele havia alcançado o favor de Deus em sua vida. Quem era esse homem? Noé. Gente, vamos lá. Imagine Noé. Noé viveu a maior crise que a humanidade veio a viver. A maior de todas. Olha, para vocês terem uma noção, o Brasil de hoje nem chegou perto, Roberto, do que aconteceu nos tempos de Noé. A crise moral, a crise financeira, a crise institucional. A humanidade estava deteriorada, isso é que a Bíblia diz. A terra estava toda corrompida. Não era apenas o mercado financeiro, não era apenas o banco master, não era apenas a política, os valores morais, era toda a humanidade, toda ela. As práticas eram tão terríveis, tão pecaminosas, que Deus resolveu destruir toda a humanidade com o dilúvio. E aí, gente, a gente não pode ser bobo, né? Quando a gente fala de fenômenos como o dilúvio, nós também temos que resgatar um pouco da história. Porque a história nos ajuda a entender e ajuda a dirimir dúvidas sobre o dilúvio, por exemplo. Para quem duvida, há estudos que afirmam que houveram tremores na Terra de erupções vulcânicas simultaneamente com tremores. Haviam tremores da terra e erupções vulcânicas simultaneamente, ocasionaram ondas que afetaram a terra. Isso refere-se, gente, ao cataclismo que afastou as terras e criou os continentes. Quando você vai pegar os fatos bíblicos e buscar na história da humanidade, você vai encontrar referência. Você sabe por quê? Porque o próprio Deus permite que nós encontremos. Para que aqueles que falarem, não aconteceu, não foi, Deus dá confirmação histórica. Por isso nós temos os continentes, a separação de continentes. E nesse cenário apenas um se salvou, Noé. Mas por que Noé se destacou de toda a humanidade que estava em degradação? Sabe por quê, gente? Porque Noé fez uma escolha. Ele fez uma escolha. Qual foi a escolha dele? Andar com Deus. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 6:9. Noé era um homem justo
e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Parem para pensar. Gente, se a humanidade estava tão ruim, Roberto, o pecado estava tão disseminado, não existia valor moral, era uma sujeira, era uma imundícia do inferno. E a Bíblia diz que Noé era homem justo e bom. Ele escolheu com quem ele andava. Ele escolheu com quem ele se relacionava. Como não tinha ninguém que prestasse ali, porque se salvou só Noé e sua família. Talvez a família dele se salvou apenas por causa dele. Talvez a família dele também estava no buraco, mas por causa dele as coisas mudaram. A Bíblia diz que ele escolheu andar com Deus. Isso é um alerta para nós. Porque muitas vezes a gente fala assim, não tem, meus amigos são todos do mundo. Um dia eu falei isso também. Um dia, eu também, quando eu era adolescente, Caio, eu cheguei para uma pessoa, para um líder e falei assim, olha, é difícil conviver na igreja. Porque todos os meus amigos são de fora. E essa pessoa chegou para mim e falou, você tem que fazer uma escolha. E eu fiz, na época. Então, nós muitas vezes queremos justificar os nossos atos errados, as nossas decisões erradas, por causa do cenário que nós vivemos. Mas nossa vida, por mais pessoas diferentes que tenham, não chegam perto daquele ambiente que Noé vivia. Nada se comparava à humanidade daquela época, ali, aquela geração. Sabe, ele tinha a opção de mais amigos para afastá-los de Deus do que para aproximá-lo de Deus. Talvez, Eliane, ele não tivesse um companheiro, um amigo para chegar e falar, vamos buscar Deus, vamos sacrificar juntos. Não tinha. Noé viveu o mesmo que nós vivemos. Crise moral, de valores financeiros, um ambiente perverso, corrompido. Mas o fato dele andar com Deus não permitiu que ele se envolvesse nessa tendência de pecado. Ele não fez parte da estatística dos falidos moralmente, mas ele fez parte de uma exceção favorecida, abençoado. E alguns diriam até que ele teve sorte, mas não foi sorte. Foi a decisão por andar com Deus. Eu sempre falo, se nós estamos tomando decisões erradas, saiba que você está se alimentando do que é errado. Você está se alimentando de amizades erradas, de meios errados. Ontem eu orei por uma pessoa que estava com espírito de intimidação. Por quê? Porque só lê matéria ruim de tragédia. E aí acontece o quê? Se alimenta de quê? De tragédia e não tem mais expectativa e esperança em Deus. Porque as notícias são das piores. O desespero entra nos seus corações e começa a fazer vida. Noé, ele andou na contramão do sistema, a sociedade estava em degradação. Mas ele fez uma escolha. Ele buscou intimidade com Deus. Sabe, momentos que você escolhe parar de conversar fiado. Eu sempre transitei em todos os meios, gente. Eu sempre transitei no meio secular e dentro da igreja. Mas eu sempre escolhi o que ia entrar dentro de mim. Eu sempre escolhi. Então, nós temos que fazer escolhas. Não é porque o nosso ambiente de trabalho tem um monte de lelelê, é que a gente tem que fazer parte do lelelê. Não é porque a nossa vida social, que eu falo que é uma porta aberta, porque é ali que eu chego e levo a palavra, e levo mesmo. Tem outro comportamento, outra conduta que eu vou me igualar. Eu não preciso me igualar. Eu não preciso me igualar. E ele estava frequentemente na presença de Deus. A Bíblia fala que Noé falava com Deus. E isso permitiu que o favor de Deus o alcançasse.
Diz aqui em Gênesis 6, mas farei aliança contigo. Olha o que Deus falou para Noé. Mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com os teus filhos, tua mulher, as mulheres dos teus filhos, de tudo que vive, de cada espécie de animais. Farás entrar na arca 2 machos e fêmea, para que vivam contigo. Olha isso. Deus preparou tudo por causa da fidelidade de Noé. Nós exigimos tantas coisas de Deus muitas vezes, mas será que a gente tem hoje uma postura igual a Noé? E em contraste com Noé, quem está cansadinho, abre os olhos, dá um sorrisinho. Roberto hoje está no lugar estratégico. Em contraste com Noé, Deus me traz alguém. Quando eu estava escrevendo, Deus me trouxe alguém com um cenário completamente antagônico de Noé. Este homem que eu vou falar agora, Caio, que não pode sentar aí, é sua mãe que está amamentando, ou homem que está com a dor na coluna. Só nesses 2 casos é permitido, fora isso é proibido. Eu vou tirar esse sofá daí rapidinho. Esse sofá só vai ficar para Amanda com a Hope. Só com a Amanda e com a Hope. Bom, olha o que acontece. Olha, gente, o que Deus trouxe no meu coração. Deus me trouxe um homem no coração que ele vivia num cenário completamente antagônico a esse cenário de Noé. Ele vivia num cenário cercado pela presença e favor de Deus. Até a natureza manifestava a presença de Deus. Esse homem, Rômulo, ele não tinha que trabalhar para comer e viver. Ele foi a maior expressão de alguém que andou no favor de Deus. Este homem era Adão. Adão tinha tudo. Adão estava no jardim. E Adão resolveu pecar. Pastora, mas você acabou de falar sobre a misericórdia de Deus. Claro! Mas olha, quando Adão foi pego por Deus, sabe o que ele resolveu fazer? Ele não se arrependeu. Ele jogou a culpa no próprio Deus. Deus, o problema é a mulher que o Senhor me deu. Ele não assumiu o erro e o pecado dele. Ele não assumiu a falha. Ele jogou o pecado, ele jogou a culpa do pecado dele em outra pessoa. Ele quis terceirizar. Ele estava num ambiente de favor de Deus, de presença de Deus. Ele não tinha motivo nenhum para fazer aquilo. Mas ele fez. Noé estava num local de uma sociedade perversa, podre, e ele decidiu escolher o caminho do arrependimento, da intimidade, da busca. Por que eu trouxe esses 2 ambientes? Porque nós temos que refletir aonde você está plantado hoje. Não justifica nenhum comportamento de fuga da presença de Deus. E Adão, ele foi retirado do ambiente de favor de Deus. Eu arrisco a dizer que ele não foi retirado porque ele pecou apenas, mas porque não houve atitudes de arrependimento naquele momento. Sabe, enquanto Noé foi colocado na arca pelo favor de Deus, Adão, por seus próprios erros, perdeu o local do favor de Deus, o jardim. Isso leva a gente à reflexão. Muitas vezes nós estamos hoje no favor de Deus e nós não reconhecemos. Nós tratamos com desprezo e descaso o ambiente de favor de Deus. Ambos estavam em situações que não poderiam depender de suas condições naturais. Noé não seria salvo pelas condições naturais, pela força dele, pelos recursos dele. Adão não poderia estar num jardim onde tudo lhe era entregue se fossem os recursos dele, mas ele foi plantado por Deus. Mas ter ou não o favor de Deus determinou destinos diferentes para cada um deles.
Eu não quero chegar aqui para vocês apenas falar assim, olha, 2026 é o ano do favor de Deus, receba! E você sair daqui todo entusiasmado. E não entender a profundidade do que é o favor de Deus. Qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade nisso? Sabe, o favor de Deus, ele nos dá vantagens diante de outros e te coloca no lugar certo, na hora certa. E eu quero falar agora das vantagens de obter o favor de Deus. Primeiro, o que acontece em sua vida não depende de outros, mas depende de Deus. Glória a Deus! Porque a nossa vitória não vai depender de outros, mas vai depender de Deus. Sabe, as pessoas não vão mais poder te medir pelo que você tem, por onde você está, pela sua força, pela sua conta bancária, não! Não depende de outros, mas depende de Deus. E quando depende de Deus, o resultado sempre vai ser melhor do que o esperado. Jeremias 29, 11 e 12 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Segundo, o favor de Deus em sua vida beneficia outros que te importam. Gente, o que seria de Noé sozinho naquela arca com aquele tanto de bicho? Se a família não estivesse junto. O que seria se a família não estivesse junto? Amigo é bom demais, mas a família ainda é melhor. O que seria de Noé sozinho naquela arca com tudo que é bicho? Gente, Deus não erra. Eu quero falar para você, viu? Para cada um de vocês que acha que a sua família não presta, que os seus pais não prestam, que seus irmãos não prestam. Eu quero falar uma coisa muito séria para você nunca mais esquecer. E você pode tentar me refutar biblicamente o tanto que você quiser. Eu já estudei sobre isso. E ninguém vai conseguir tirar de mim o que eu vou falar. Nós nascemos na família que Deus escolheu. Onde que foi que Deus fez a senhora nascer, dona Carmencinha? Na família do seu pai e de sua mãe, né? E quantos irmãos a senhora tem? Não, mas quando? 13. 13 irmãos. Deus escolheu para a senhora nascer com aquele pai, com aquela mãe e com os 13, a mais velha, e com os 13 irmãos, não foi? Não foi uma escolha de Deus? Foi uma escolha de Deus. O seu Cavalcante, quando a senhora casou com ele, foi uma escolha da senhora? Foi uma escolha da senhora. Não, ele é de Deus, glória a Deus. Eu amava meu sogrinho, saudade dele é muito grande. Eu penso que pena o Benjamin não ter conhecido seu Cavalcante. Eles teriam sido os melhores companheiros, eu não tenho dúvida disso. Mas o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente casa, a gente escolhe uma pessoa para casar, melhor ainda se essa pessoa for uma escolha inspirada por Deus. Aí é perfeito, mas é uma escolha sua. Onde você nasceu foi uma escolha de Deus. Pode ser que a relação dentro da sua casa não seja melhor. Pode ser que a relação com os seus irmãos não seja melhor, mas foi onde Deus escolheu você nascer. Depois, a escolha foi sua. Sendo ou não de Deus, eu não quero entrar nesse aspecto. Eu quero entrar naquilo que Deus criou, a nossa família. Ah, não, pastor, é porque depois vira parente. Eu não acho que vira parente. Eu não consigo ver isso na Bíblia. Para mim, todos são família. Todos são família. Deus, ele não erra. A família que nós temos foi a escolha dele. O que adiantava Noé estar naquela arca maravilhosa, sozinho?
Então, o favor de Deus em nossa vida beneficia outros que nos importam. Não é o que eu sou a favor para ele e para os seus familiares, porque Deus permite que você tenha alegria completa. Sem os familiares, Noé não teria alegria completa. Outra coisa que eu vejo, o favor de Deus traz suprimento em sua vida. Olha o que Gênesis 6, 21 fala. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer e armazená-las para que te sirvam de alimento a ti, aos animais. Deus não deixa faltar nada no favor dele. Ele supre. O favor de Deus te proporciona proteção. Faz uma arca de madeira gofer, compartimentada e betumada por dentro e por fora. Gente, o que quer dizer isso? Betumada por dentro, blindado interiormente por fora contra os ataques externos. Betume traz vedação. Deus está falando, entra na arca, fecha tudo, porque eu vou te proteger. A água não pode entrar, o animal não pode cair. Eu estou te protegendo. O favor de Deus, ele tem esses ambientes. E agora eu quero falar sobre os ingredientes que temos que ter em nossas vidas para obter o favor de Deus. Nessa parte eu fiquei muito meditando na minha vida. Primeiro, Provérbios 3, de 3 a 4, diz assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Então, a primeira coisa que eu vejo, quais são os ingredientes? Tem que ter na nossa vida amor e fidelidade. Porque aqui a Bíblia está falando, olha, se você tiver amor e fidelidade na sua vida, no seu coração, aí sim, você vai ter favor de Deus e dos homens e boa reputação. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu oro muito assim, eu falo, Senhor, me dá favor diante de fulano. Me dá favor diante dos homens, me dá favor diante do Senhor, me dá favor e graça. Quantas vezes a gente quer chegar numa reunião, Roberto, e chegar e falar e ser aceito. E conseguir entrar no coração daquela pessoa e conquistar aquilo para qual nós fomos lá. Fátima, nas suas reuniões de negócio. E a Bíblia fala o quê? Que o amor e fidelidade tem que estar em nossas vidas atado ao nosso pescoço. Aí sim, nós então assim teremos favor de homens, de Deus e boa reputação. Depois, outro ingrediente, humildade. Provérbios 3:34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça. Graça, gente, tem o mesmo sentido de favor. Então, mas concede favor aos humildes. Deus resiste ao soberbo. E ser soberbo e humilde nada tem a ver com a conta bancária. Humildade não tem nada a ver com conta bancária. Ai, é pobrezinho, é humilde. Não tem nada a ver isso. Tem um monte de humilde, de pobrezinho extremamente arrogante, soberbo. E a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Humilde, na etimologia da palavra, é aquele que se dobra ao vento, ao ruar de Deus, ao vento de Deus. Eu já preguei sobre isso, eu não quero pregar agora, porque senão a gente vai entrar em outra pregação. Mas é aquele que se dobra à palavra, à ordem de Deus. Mais uma hora eu prego de novo sobre isso. Intimidade e fé. Sendo assim, Hebreus 4,16, sendo assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Outro ingrediente, intimidade e fé. O que é intimidade? Você ter tempo com Deus. Parar, você e Deus. Parar, pastora Érica, e namorar Deus.
É crer quando tudo é contrário. É quando você olhar assim, Viviana, falar, meu Deus, tem que cair um raio aqui agora, porque eu preciso de algo sobrenatural. E você não vê um sinal de fumaça, assim, em lugar nenhum. Mas você fala, eu creio, eu continuo crendo. Eu creio. Por quê? Porque eu orei, porque eu falei, porque eu derramei meu coração, porque eu busquei intimidade. E eu tenho intimidade e fé com Deus, então eu vou encontrar o favor. Sabedoria, pois todo aquele que me busca encontra a vida e recebe o favor de Deus. Quando nós temos a nossa vida, gente, repita comigo, amor e fidelidade, humildade, intimidade e fé, sabedoria. Esses temas, eu vou colocar isso até no meu grupo discipulado. Esses versículos eu vou compartilhar com vocês, para que vocês fiquem o quê? Ruminando essa palavra. Para que ela entre e você fala, opa! Eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter intimidade, eu tenho que ter bondade na minha vida, porque eu quero atrair favor e graça. 2026 é um ano que o portal do favor de Deus está aberto sobre essa igreja. Deus me mostrou isso. Deus me mostrou ontem, eu falava, gente, eu arrepiava. Eu falava e aquilo tomava conta do meu coração. Eu falei, como que nós vamos obter o favor e a graça? Como é que a gente entra no portal do favor de Deus? O Senhor está trazendo o caminho aqui para nós. Por isso que eu falei assim, eu não quero apenas chegar aqui, não! Eu quero que você entenda que existe um portal. Existe uma porta para entrar. Sabe, é muito comum nós vivemos a nossa vida dependendo da nossa força, dependendo da nossa influência, da nossa capacidade. Mas quando a gente faz isso, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos restringindo o favor de Deus. Nós estamos dizendo aqui, meu combustível só me leva até aqui. Eu só chego até aqui porque meu combustível só leva até aqui. E não é isso que Deus quer. Deus quer desatar os destinos e os propósitos aqui no nosso meio. Mas isso é necessário o quê, meus irmãos? Isso é necessário que você entenda que o favor dele está liberado, mas você tem que aprender a andar com ele, a depender dele, a escutar, a inclinar o coração, porque se depender de nós, não vai depender de Deus. Se depender de vocês, vai ter limite, porque aí não depende de Deus. Sabe, a gente precisa aprender a nos relacionar com Deus e a depender dele. E ele se encarrega de fazer o restante. Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Gente, tem muita gente que tem dificuldade dessa dependência, dessa relação com Deus. Sabe por quê? Sabe por quê, Patrícia? Porque não teve um pai bom na terra. Não consegue depender de Deus, confiar em Deus, porque não teve um pai presente, não teve um pai que você pudesse olhar e falar assim, esse pai foi bom. Gente, meu pai nunca me deu nada. Nada. Meu irmão está aqui, o Caled, ele sabe. Meu pai nunca nos deu nada. E eu amei ele até o último dia da vida dele. Eu cuidei dele até o último dia da vida dele. Para não dizer que ele não deu nada, ele me deu uma boneca uma vez, que eu me lembro. No dia das crianças. Mas eu aprendi a deitar no colo de Deus. Eu tenho meu Deus do céu. Meu pai falhou comigo. Talvez porque o pai dele tivesse falhado com ele. Talvez porque ele não tivesse tido boa relação com o pai dele. Eu não tive um pai presente, eu não tive um pai que me protegesse, eu não tive um pai que me amasse, eu não tive um pai que me desse uniforme de escola, material escolar, que pagasse uma escola, não. Mas
mas eu tenho Deus. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus como Pai, de confiar a nossa vida, o nosso coração, porque a gente traz a memória, eu não sei falar com Ele. Eu não sei falar com o Pai do céu, porque eu não sabia, eu não tinha relacionamento com o meu Pai da terra. Gente, nada se justifica. Porque muitas vezes a gente tem Pai na terra e a gente não quer ter relacionamento com Ele. Hoje nós temos um Pai presente que fala assim, olha, eu tenho favor para a sua vida. Eu tenho favor para a sua vida, mas você tem que entender que eu sou pai e tu é filho. Sabe, o fato de nós termos tido todo e qualquer tipo de escassez na nossa vida, na nossa infância, não justifica a gente não desfrutar o banquete que Deus tem hoje. Sabe, talvez o nosso pai tenha errado conosco por tantos motivos. Tantos motivos, sabe, tantos motivos ele pode ter errado conosco. Mas isso não pode hoje impedir a gente de desfrutar do banquete que o nosso Pai do céu tem para nós. Noé, ele brilhou naquela sociedade de trevas. E Deus quer que nós brilhemos hoje na nossa sociedade. E Deus me falou que 2026 é o ano do favor dele. E sabe qual vai ser a maior marca em 2026? Guarda isso aqui, guarda o que eu vou falar agora. A maior marca que nós vamos ter em 2026, que é o favor, que o favor de Deus não vai ser algo conquistado pelo nosso mérito humano, mas vai ser concedido pela soberania e o amor de Deus. 2026 é o ano da nossa luz começar a brilhar de forma visível a todos, porque o portal está aberto. O portal está aberto. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que o portal está aberto. O favor dele está aqui, mas nós temos que entender o que é o favor, essa bênção imerecida, o que vem junto com ele, a bondade, a intimidade, a fé. O favor vai fazer o quê? Que nós não venhamos depender de pessoas, de situações, mas do que do nosso relacionamento com Deus. Sabe, aquela situação de você chegar num lugar e antes de você precisar falar, você já vê as portas abertas. Amém. Gente, eu me lembro uma vez, uma viagem que eu fiz. Eu estava voltando da Alemanha. Foi uma viagem que eu tirei muito tempo, eu fiz muitas viagens dentro. Eu fiquei 40 dias viajando, então eu pegava muitos trens. E eu ficava muito tempo lendo, eu li muitos livros, eu orei muito naqueles momentos, e eu buscava, eu falava o tempo inteiro, parecia que Deus estava ali comigo em cada viagem, em cada momento. E eu me lembro, quando eu estava voltando, meu ticket era só até o Rio de Janeiro. Meu ticket não incluía Brasília, porque eu vinha com a minha irmã e com o marido dela, que é alemão, e eles iam ficar no Rio, então eu não tinha ticket para Brasília. Nós íamos para o Rio e eu não sabia a data que eu vinha para Brasília. Só que, de repente, veio numa necessidade muito grande de eu voltar para Brasília. Gente, diante de Deus, isso que eu vou falar. Eu estou em Frankfurt, entrando para o avião. De repente, eu não sei se alguém já passou por lá, mas é um aeroporto muito grande. Era como se tivesse uma caixa que... A hora que eu entrar, a aeromoça, a comissária, pegou meu cartão de embarque e tinha como se fosse uma caixa, uma leitora, que lia o cartão e devolvia para a gente poder entrar no avião. Aí ela passava meu cartão por aquela leitora, ele devolvia e não lia, devolvia e não lia, devolvia. Eu já estava ficando nervosa, porque minha irmã já tinha entrado, meu cunhado já tinha entrado, eu não falo alemão. E eu falei, Frankfurt, esse avião ia... Frankfurt, São Paulo, Rio. Ele tinha uma escala em São Paulo. O primeiro trecho do Brasil era São Paulo. E aí, na hora, de repente, a comissária parou, fez assim, abriu uma gaveta, que eu falo que eu acho que nunca existiu aquela gaveta, abriu uma gaveta, me deu um cartão de embarque.
Aí pegou meu cartão que eu estava tentando entrar, leu de novo na máquina, pegou, aí ele leu, eu pude entrar. Eu só pude entrar depois que ela me deu esse outro cartão. Quando eu olhei esse cartão, era meu ticket de São Paulo para Brasília. Eu falo isso toda arrepiada. E eu não falei nada, mesmo porque eu nem falo alemão. E aquilo foi uma experiência fortíssima, porque o tempo de conexão foi o tempo certinho de eu pegar minha mala, embarcar de novo. Minha irmã ficou no Rio de Janeiro e eu voltei para Brasília para resolver um problema aqui. E eu ficava assim, meu Deus, o favor de Deus, quando Ele quer ser manifesto em nossas vidas, Ele se manifesta e não vai depender da gente, não vai depender dos nossos recursos, da nossa mão, do que a gente tem, mas depende do quê? Do que nós estamos dispostos. A gente está disposto a andar com Ele. Nós queremos ser o Noé da nossa geração, ou nós queremos ser o Adão, que está no bem bom e é expulso porque não consegue reconhecer onde tem errado. Sabe, Deus Ele está nos chamando para ser os Noés da nossa geração. Estamos vivendo um tempo, uma sociedade destruída, uma sociedade com valores morais deturpados, totalmente destruída, mas nós somos os Noés dessa geração. Os Noés que vão reconstruir, sabe, os valores das pessoas, que vai levar à presença de Deus, que vai reconstruir com atitudes boas no nosso trabalho. Sabe, quando Deus te coloca num trabalho, Éricles, é para dar um exemplo de bom cristão, de um homem que serve, de um homem que faz as coisas acontecer. A gente não é crente só aqui dentro, não. Ser crente aqui dentro é a coisa mais fácil, mas crente lá fora, tratar com honestidade, tratar as pessoas com amor, com paciência, com generosidade, transformar o ambiente que nós vivemos. Deus está cansado do ambiente podre. Deus está cansado dessa sociedade destruída e a gente fazer parte dela, ou então se sentar para conversar com alguém, para falar mal de tudo. Não é isso que Deus quer. Deus quer Noés nessa geração. Eu quero que você fique de pé, se o louvor puder me ajudar. Eu quero que enquanto o louvor cantar uma música, você pare para pensar um pouco. Você pare para refletir um pouco. Se você acha que você alcançou o favor de Deus. Como é que está a sua vida com o seu Senhor. Sabe, qual é a dificuldade que você ainda tem para se relacionar com Deus? Não há mais motivo para você não se relacionar com Ele.